A profissão de gestor de tráfego pago vai morrer. Calma, já vou pedir desculpas, na verdade eu falei errado. Essa profissão ela não vai morrer porque ela simplesmente nunca existiu. O gestor de tráfego pago é um termo inventado por guru que nunca trabalhou na área, e aí como a pessoa não consegue se diferenciar e construir autoridade por meio do conhecimento, ela inventa termos, áreas, profissões, cataclismas, fins do mundo para que ela consiga chamar a atenção e te convencer a comprar o cursinho dela. Antes que você venha me xingar, assiste esse vídeo até o final. Entende a mensagem que eu tô tentando passar aqui? Porque isso vai fazer bem para a sua carreira. Tanto faz quem é que te ensinou isso, tá? Esse vídeo não é sobre o guru, não é um ataque ao guru, mesmo porque eu não tô nem aí para quem inventou ou desinventou esse termo. Esse vídeo é um alerta para que você, profissional de publicidade, profissional de marketing que está trabalhando nessa área, consiga se manter relevante no mercado e não perca a sua fonte de renda. Olá, meu nome é Adriana Taisum, eu tenho quase 20 anos de carreira no marketing digital, sou formada na área, eu venho do mercado de verdade, já trabalhei nas grandes agências e nas grandes marcas aqui do Brasil e eu tenho agência há 10 anos e eu criei esse canal para trazer uma visão realista do mercado, sem papo de guru. E devido aos últimos acontecimentos aí, principalmente a fala do Mark Zuckerberg, a evolução das IAs, eu tô aqui para fazer esse alerta sobre a profissão gestor de tráfego pago. Vou construir um raciocínio aqui com vocês. Por favor, escute de coração aberto. Se você não tá com o coração aberto, é melhor até você pular esse vídeo, porque senão a gente vai ficar batendo boca aqui nos comentários. Vamos lá, gente. Vamos começar pelo significado do termo gestor de tráfego pago. Isto é uma invenção, eu já disse aqui no vídeo, mas da onde que veio isso? Faz sentido usar esse termo? Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês a diferença de tráfego do dicionário. Tráfego é o efeito ou a ação de trafegar. É movimento ou fluxo de veículos no trânsito. É um trabalho intenso. Por exemplo, percebe-se que nas docas o tráfego é incessante. É um fluxo de mercadorias. É uma repartição ou uma pessoa responsável por controlar o fluxo, né? O tráfego. É fluxo de mensagens processadas, transmitidas ou recebidas. E, por fim, é uma convivência ou trato social, conversação. Então, tráfego, gente, na verdade, é movimento, tá? É o ato de você pegar as coisas que estão num lugar e levar para outro lugar. Quando a gente traz isso para o marketing digital, da onde eu imagino que tenha vindo isso? Vocês estão vendo aqui uma tela do Google Analytics, que é uma ferramenta que a gente instala num site ou num aplicativo e a gente consegue ver as informações de acessos e navegação deste site ou aplicativo. Veja que aqui no menu do Google Analytics a gente tem aquisição de tráfego, ou seja, por onde chegou os acessos ou as visitas àquele site e aquele aplicativo. E aqui, entre as fontes, a gente tem aqui o pago. Então, eu imagino que o guru tenha visto isso aqui, tráfego e pago, e aí juntou as duas coisas, tráfego pago, que é super normal a gente falar na área de publicidade, tá? Que existe o site, ele recebe o tráfego pago, ele recebe o tráfego orgânico, ele recebe o tráfego direto, ele recebe o tráfego social proveniente das redes sociais, e aí ele criou o gestor de tráfego pago. Então, o gestor de tráfego pago seria quem faz a gestão, né, o gerenciamento deste tráfego que vem por vias do pago. Só que na área do marketing, da publicidade, este cargo não existe. Pode até ser que as pessoas começaram a chamar assim, por hábito, né, de tanto falarem, começaram a chamar, mas se você for para as grandes empresas, para as grandes organizações, este cargo não existe. Você pode, inclusive, olhar as certificações do Google e da Meta e você verá que não existe certificação em gestor de tráfego pago, nem no Brasil e nem fora, tá? Então, é uma área que não existe. É uma terminologia criada, como eu disse, para vender curso e tentar se posicionar como autoridade. O que existe é a área e o profissional de mídia. Esse profissional de mídia, normalmente, ele atua dentro das agências, mas ele pode estar, sim, num contexto de uma empresa, né, dentro de uma área de marketing, mas é mais comum ele estar dentro das agências de publicidade. E ele é o profissional responsável por planejar, negociar e gerenciar a publicidade em diferentes meios de comunicação. Então, gente, publicidade a gente pode anunciar em vários locais. A gente chama isso de publicidade, não de tráfego pago, tá? Porque o tráfego é o que acontece depois da publicidade. Primeiro você anuncia, você coloca um anúncio, seja no outdoor na rua, dentro de um shopping ou no Facebook, a pessoa vê e aí ela vai
até onde a gente deseja, seja um site, seja uma loja física. Então, o tráfego, ele acontece depois do anúncio. O que a gente gerencia é a publicidade, é a estratégia, é o planejamento. A gente não gerencia o trânsito da pessoa que foi impactada pelo anúncio e foi até onde a gente gostaria que ela fosse. Então, nós somos gestores de mídia e não do tráfego pago. Até dá a impressão, quando fala gestor de tráfego pago, que a gente está meio que atuando como se fosse a CET, né? O pessoal que fica coordenando o trânsito na rua. Então, o profissional de mídia, ele vai entender qual que é o objetivo do cliente, qual que é a verba que ele tem para investir em mídia, quem é o público-alvo desse cliente, e ele vai usar essas informações para apontar quais os investimentos mais adequados para que o cliente alcance seus objetivos e consiga impactar o seu público-alvo no local onde esse público-alvo está. Então, veja, quando a gente fala do profissional de mídia, é uma área muito mais abrangente e muito mais estratégica do que simplesmente o gestor de tráfego pago. Afinal, o profissional de mídia, ele pode também atuar nos meios offline. Óbvio que você pode se especializar, né, numa área ou na outra, você não precisa atuar no offline e no online, mas o profissional de mídia, ele tem uma abordagem muito mais estratégica, muito mais integrada e, consequentemente, muito mais valiosa para as marcas. E aí o profissional de mídia, ele vai fazer a compra desta mídia, que dependendo do meio vai ser de uma forma diferente. Às vezes, de fato, você tem que mandar um e-mail lá para o veículo, por exemplo, para o portal da UOL, para a empresa que cuida dos outdoors. Para comprar, você vai acompanhar a veiculação disso, os resultados e fazer otimizações. Inclusive, eu já trabalhei com pesquisa de mídia dentro de uma das 10 maiores agências do Brasil, que era uma área que vinha antes do profissional de mídia. Então, a gente que pegava esse briefing, né, com os objetivos do cliente, público-alvo e a verba, e como o próprio nome na área diz, a gente pesquisava aonde essas pessoas, aonde o público-alvo estava, estimava os impactos daquele canal, daquela mídia, para depois mandar isso para a área de mídia, que ia montar o plano de mídia e acompanhar e executar. Então, só para vocês terem uma ideia do quão complexa, e tem até algumas ramificações nesta área, que vai muito além de apertar botão para subir anúncio ali no Facebook, né? Para ser um subido de anúncio ali no Google. Por que eu tô falando isso, gente? Com a chegada das IAs e até mesmo, né, a última fala aí do Mark Zuckerberg, o ato de subir uma campanha, de apertar o botão, de estruturar esta campanha dentro da ferramenta, dentro da Meta, dentro do TikTok, dentro do YouTube, isso vai ser cada vez mais automático. Se você é um gestor de tráfego pago, apertador de botão, que conhece os hacks de ficar duplicando as campanhas e sei lá o que, tralala, você vai perder espaço e assim, vai ser num momento bem breve no tempo, tá? Não vai ser daqui a alguns anos, não, vai ser daqui a pouquinho. Porque isto, na verdade, nunca foi valorizado. Um apertador de botão nunca foi valorizado no mercado. A nossa área, eu sempre falo isso, é de quem sabe pensar, de quem tem repertório, de quem tem a fundamentação teórica para pegar um cliente, pegar uma empresa, entender os objetivos dessa empresa, pensar e elaborar a estratégia ou o caminho mais adequado para alcançar esses objetivos. Sim, em alguns momentos da profissão, o profissional de mídia, ele precisou apertar alguns botões também. Afinal, né, se a gente for pegar lá atrás, a gente não tinha tanta tecnologia. Mas ele sempre foi um profissional estratégico. E por que eu tô falando isso? Porque os mesmos gurus que inventaram o gestor de tráfego pago, agora estão inventando que em 10 horas, 12 horas, sei lá quanto tempo, você vai ficar na frente do seu computador e do nada, magicamente, você vai aprender a ser um profissional estratégico. Você não vai aprender a ser um profissional estratégico porque até o momento a sua única referência é apertar o botão. Você precisa entender alguns conceitos fundamentais de marketing, de publicidade, de comportamentos de compra e consumo, e você precisa principalmente ter referências, experiências, vivência no mercado. Isso eu sei que infelizmente leva tempo, e aí o atalho para conseguir isso é de fato ter o apoio de uma pessoa que trabalha com isso. Não que é só vendedora de curso, mas que trabalha na área. Quero deixar muito claro aqui também que eu não tenho nada contra vender curso. Eu tenho os meus cursos, porque eu sempre fui professora e eu trouxe aqui os meus ensinamentos, os meus aprendizados para a internet. Só que eu acho muito complicado você ensinar alguma coisa que você não tem experiência e vivência de fato. É como se eu viesse aqui para a internet e começasse a ensinar sobre arquitetura, que é uma coisa que eu nunca trabalhei, eu nunca estudei, eu não sei como é que funciona. Então, em resumo, gente, assim, cuidado para você não perder 10 horas da sua vida e perder dinheiro ouvindo papo de quem lá quando te ensinou no começo já não te ensinou a pensar.
A pessoa já não te ensinou a estratégia desde o início. Por que que ela fez isso? Ela não sabia? Era interesse dela vir e te vender alguma outra coisa depois? Eu não sei. Mas eu acho que se a pessoa já não te ensinou isso, não vai ser agora que ela vai ensinar e você vai perder tempo e dinheiro. Estude, sim. Mídia, tráfego pago, você pode chamar como você quiser, pode inventar um nome novo, inclusive, mas isso amparado e fundamentado em marketing e publicidade. Porque eu vejo muitas pessoas fazendo besteira, perdendo conta, queimando verba de cliente, porque não sabe, não entende o que está fazendo. Então, se você quiser levar uma mensagem só desse vídeo, não leva a mensagem de que, eu tô atacando o seu guru, meu Deus, que absurdo, mas leva essa mensagem de reflexão. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu devo continuar aprendendo REC e apertar botões? Principalmente agora que as IAs estão vindo com força e elas apertam botões mais rápido do que eu? Será que não é o momento de parar e ir entender e estudar de fato o que é esta área, como é que o marketing funciona, qual que é o papel da publicidade no mercado, andar ao lado de profissionais experientes e que de fato vieram da área, trabalharam em agências, trabalharam dentro da área de marketing de empresas? É essa a minha reflexão. Espero que isso tenha te ajudado a pelo menos pensar um pouquinho se você está no caminho certo e principalmente que você não perca aí a sua fonte de renda nos próximos anos.